E quando eu comecei que o meu pesadelo tinha, enfim, acabado, eu descobri que ele estava somente começando. Vou colocar umas imagens aqui para vocês de tudo que a gente passou por causa da água, quando a gente entrou no paraíso que de repente se transformou em algo que eu achei que eu não ia dar conta de aguentar. Presta atenção nas imagens a seguir. Mas já paga a próxima vez que cuidar, já paga toda positivo em cima, né? Tem que trabalhar com ele até ele não, a hora que você desliga, não tem pressão, tem que cair. Porque foi o que tava matando nós ontem, não estava tudo funcionando, mas a pressão. O vigia da casa, Mariziano. O vigia, ó, ele só observa, daqui a pouco ele chega por trás do nada e dá uma latida. Só pra assustar quem não tá esperando. Ah, não. Agora ele foi correr atrás dos esquilos, de tudo. Daqui a pouco ele volta. Ó, já começou Tá querendo chegar. a pingar. Olha lá, ó. Eu não vejo a hora de parar de ver a água desse jeito. Meu Deus, parece uma missão impossível. Parece que não vai funcionar nunca. Olha isso. Nunca imaginei que a água fosse tão complicada de se tratar. Eu nunca precisei fazer antes. Olha a situação da água que está caindo na privada. Olha isso. Olha isso. Depois de quase 12 horas de trabalho e eu ter ido dormir, eu amanheci e não tinha água nenhuma. Não tinha água fedendo, nem água cheirosa, nem água de nada. O aparelho que precisa aqui é uma máquina que filtra a água do poço, porque a água aqui é uma zona rural, então você precisa do equipamento. A gente foi fazer o orçamento e eu quase caí dura para trás. Muito caro. E aí a gente encontrou uma saída alternativa, uma vez que o dono da casa batia o pé e falava que o equipamento dele estava em perfeitas condições de uso. Eu falei com o Edmilson, das duas uma, ou a gente sai daqui, vai para um apartamento, vai morar de favor na casa de alguém, ou a gente vai ter que resolver esse problema com o dono da casa, levar ele para corte, não sei o que a gente vai fazer. E aí o Edmilson pesquisando, conversando com amigos construtores, a gente chegou a um equipamento que vende no depósito de material de construção, que era assim, quase 4 vezes mais barato do que o equipamento profissional. E a gente decidiu comprar esse equipamento. Compramos o equipamento, a Ademar instalou, ficou aqui mais de 12 horas instalando. Eu fui dormir sonhando com o banho que eu ia tomar no outro dia e na hora que eu acordei, pimba, não tinha água. Ele voltou, não conseguiu entender o porquê não tinha água, ou seja, tivemos que procurar uma outra pessoa. Aí liga para um, liga para outro, liga para um, liga para outro. Aí chegamos em um rapaz. Esse rapaz veio aqui em casa, aí ele olhou, ele falou, não, porque tá faltando uma peça aqui, porque esse aqui tá bom e vai dar certo, e vai dar certo. E ele conseguiu fazer com que a água chegasse dentro de casa temporariamente, porque ele tinha que voltar na segunda-feira, porque isso era um final de semana, e ele ia ter que trazer uma pessoa para trabalhar com ele. DiCaprio não perguntou preço. Ficou marcado dele vir aqui na segunda-feira com outro rapaz para fazer o negócio. Aí eu resolvi ligar pro dono da casa. Falei para ele, olha, era meu sonho, eu tô amando aqui, mas não tem água, não dá desse jeito, não dá, você vai ter que resolver o problema. Eu comprei um aparelho aqui, mas o negócio não tá funcionando, porque na verdade a responsabilidade sempre foi dele. Não existe alugar uma casa sem água potável, né? Aí ele falou, calma que eu vou resolver. E ele mandou um americano vir aqui na minha casa. Aí o americano veio, olhou, porque uma outra pessoa também... Gente, foi tanta gente que veio aqui, vocês não têm ideia. E cada um que vinha, o meu desespero só aumentava. Porque eu só me perguntava quanto é que vai custar isso. Aí a primeira pessoa que veio falou que tinha que furar outro poço. Falei, glória a Deus, né?
quanto, moço, que custa pra furar um poço? $18 mil. Falei, obrigada. Aí liguei pro dono da casa. O dono da casa, de jeito nenhum, porque o poço tá bom, porque as máquinas tão boas. Falei, vem aqui beber da água, vem aqui tomar um banho aqui. Eu pensei comigo, né? Mas não falei não, porque eu não falo. Aí ele mandou um outro. O outro veio, chegou numa caminhonete, olhou, falou, olha, precisa só trocar os canos do poço. E passou o orçamento pro dono da casa. O dono da casa, você paga? Falei, pago não. Não vou pagar, moço! A casa é sua. Vai me vender a casa? Vai me vender a casa? Porque se você for me vender a casa, aí é outra história, né? Aí ele falou, não, você paga porque eu tô em outro estado e aí você desconta no aluguel. Falei, gente, e se eu não tivesse o dinheiro pra pagar, pra poder descontar no aluguel? O cara cobrou $3.200 com o trabalho dele. E o dono da casa falou, instale o meu equipamento. O americano olhou pra mim e falou, seu equipamento dele está queimado, não funciona de jeito nenhum. E esse que você comprou não vai funcionar muito tempo, porque ele não é pra aqui. Eu paguei $2.800 no equipamento, mais $3.200 da mão, isso dólares, né, do trabalho do rapaz. Aí eu falei, por favor, você consegue falar com o dono da casa? Porque eu já tô perdendo as minhas forças, porque ele insiste que o aparelho dele é muito bom. Esse aparelho dele é muito bom pra jogar no lixo. Eu falei, eu sei, mas cadê que ele me entende? E aí eu já tava começando a ficar desesperançosa. E aí o cara falou pra ele, olha, eu não vou instalar o seu aparelho simplesmente porque o seu aparelho é lixo. E você vai querer uma garantia depois e eu não vou poder te dar garantia do trabalho. Não vou. Se for pra instalar o seu aparelho, eu não vou trabalhar. Aí o dono da casa me ligou. E aí eu ficava igual uma bolinha de ping-pong, que vinha aí, vinha aí, vinha. Eu falei, eita glória, né? Aí ele falou pra mim, olha, deixa ele instalar o seu aparelho. Eu falei, tá, então você vai me pagar o aparelho? Não. Eu falei, moço, eu não preciso de um aparelho porque todos os outros lugares que eu morei já tinha água. A água faz parte da casa. Não, porque eu já gastei dinheiro demais nessa casa. Eu falei, moço, e eu? E a casa nem é minha. Aí eu falei com o Edmilson, liga pra ele, você, resolve você. Essas coisas você fica deixando pra mim, você liga pra ele. DiCaprio ligou. Ficou acertado que a gente mantinha o nosso aparelho e que quando eu saísse da casa, se eu saísse da casa, se ele me vender ela um dia, eu podia levar meu aparelho e deixava a casa dele sem água do mesmo jeito que ele me alugou. Eu fiquei feliz? Não, mas funcionou. Isso no sábado. E aí tinha o outro rapaz, um brasileiro que estava marcado para vir aqui em casa na segunda-feira. Vocês lembram que eu contei lá no início do vídeo? Pois bem, aí o pesadelo começou. Por quê? Porque ele quis receber mesmo sem fazer o trabalho. Ele me mandou um invoice na hora que eu cancelei o trabalho e eu falei, eu não tô entendendo que cobrança é essa. Aí ele falou, não, porque eu me disponibilizei a ir na sua casa fazer o trabalho, eu fechei com outro rapaz que podia ter arrumado um outro trabalho, então eu vou te cobrar. Eu falei, meu filho, mas você não fez nada, não vou pagar. Aí ele, não, porque você vai pagar sim. Eu falei, olha, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E nessa hora, eu já tava vendo assim, a minha conta ficar no negativo, porque eu já tinha pagado depósito para mudar para cá, eu já tinha tido os gastos da mudança, né? Eu já tinha, gente, foram assim, tudo eu paguei, tudo, todas as pessoas que vieram para mexer, saiu dinheiro. E aí eu falei para ele, não, você acha justo você me cobrar por um trabalho que você não fez? Só porque já estava marcado, eu te avisei, o dono da casa resolveu. Aí ele foi e chamou o Edmilson, ele ficou muito bravo e batia o pé que ele ia receber sim. Aí o Edmilson falou para mim, paga, vamos pagar, porque é melhor do que ter conversa fiada. Eu falei, Di, não é sobre pagar e não pagar, é sobre o que é justo e o que não é. De onde na minha vida que eu dei um orçamento para uma pessoa, eu não executei, a pessoa não executou o serviço e ela quis receber, isso não existe. E aí no final das contas, sabe o que aconteceu? O Edmilson pagou, porque o Edmilson não aguenta viver sob pressão. Ele falou, vamos pagar porque vai ser, já acaba com isso de uma vez. Falei, então agora o pesadelo acabou. Tá bom,
pagamos o menino, eu chorei um dia inteiro. Você choraria? Porque eu sei que vai vir um monte de gente aqui e vai discordar pelo simples fato de discordar de mim. Ai, mas eu fiquei triste mesmo, de verdade. $800 tive que pagar. E aí passaram-se 2 meses. 2 meses com a água bonitinha lá, né? Sem cheiro, sem cor. Até que um belo dia, tudo começou novamente. 2 meses. Começou de novo. E aí, o que eu temia aconteceu. Eu tive que fazer uma escolha que me deixou assim, no zero, do zero. A empresa que tinha o sistema de água profissional, que era o indicado para quem mora em área rural, que era o que o dono da casa tinha que ter colocado, teve que ser contactada. E eu e o Edmilson fizemos uma reunião e a gente teve que escolher entre ficar correndo perigo tomando uma água que não era potável, porque a água que sai direto do poço não dá para consumir e a máquina que a gente tinha não era própria para isso aqui. A máquina que a gente comprou era para ser usada dentro de casa para filtrar a água filtrada. Ela não era para filtrar a água do poço ruim. E aí a gente chamou a empresa, eles vieram, fizeram um orçamento pra gente. Eu quase caí dura, me deu taquicardia, dor de barriga, dor de cabeça. E a gente teve que colocar a máquina. A outra pifou, né? A gente já sabia que ela ia durar pouco, mas eu não pensei que ela fosse durar tão pouco. E aí, mais $8.000 num equipamento para que a água fosse segura. Por que que a gente decidiu fazer esse investimento numa casa que nem é nossa? Porque meus filhos moram aqui, porque eu moro aqui, porque DiCaprio mora aqui. E água é muito sério. E aí, depois de 2 meses e meio, praticamente, dentro da casa, a gente conseguiu resolver o problema da água. E aí, as preocupações com o que não estava me deixando dormir acabaram. Aí, você vai me perguntar de novo, valeu a pena? Não era melhor você ter alugado uma outra casa, levado o dono da casa para a justiça? Gente, quando eu entrei nesse lugar aqui, eu tive a certeza de que eu iria morar aqui. E hoje, todos os dias, eu tenho a certeza de que eu não vou sair daqui. Eu quero comprar essa casa, sabe? Eu podia ter caçado confusão com ele, podia ter feito ele desfazer o contrato, podia ter procurado outra casa. Porque se eu for olhar o dinheiro que eu gastei só com a água, dava para eu aplicar e ir para um outro lugar. Que não ia caber os bichos, que não ia caber o RV, que não ia ter esse ambiente de roça que foi o que trouxe paz no meu coração para eu poder continuar aqui. Porque eu estava pronta para juntar minhas coisas e ir embora porque a alegria tinha sumido do meu coração. Às vezes, a gente tem que abrir mão de umas coisas para poder ter outras. E o dono da casa, ele me surpreendeu outro dia. Na época aí, na passagem do furacão, ele me ligou, querendo saber como a gente tava, que ele tava vendo as notícias, e eu falei para ele que a gente tava bem, que a gente tava se assegurando que a casa dele ia ficar segura, né? E aí, ele falou para mim, não estou preocupado com a minha casa, eu estou preocupado com vocês. Se tiverem que deixar a casa, deixem, porque bens materiais a gente recupera, mas a vida de vocês não. Eu falei, ai, que fofo. Por um minuto eu até esqueci que ele me fez quase morrer de tanto chorar com a história da água. Gente, no vídeo de amanhã eu vou mostrar todas as modificações que a gente fez na casa. Eu vou mostrar o antes e o depois para vocês acompanharem. Esses vídeos já era para eu ter colocado bem antes, mas eu fiquei tão desorientada com tudo que aconteceu que me perdoe. Eu acabei não colocando. Tinha dado um tempo aqui também e me fez muito bem estar de volta, porque os comentários de vocês alegram o meu dia. E se você não comenta coisa boa, esquece, porque o seu não tá incluso no pacote. As coisas acontecem na vida da gente sempre para ensinar algo, sempre. Às vezes eu levanto e eu olho ao redor e eu ainda não acredito. Que ontem mesmo eu comentei com o DiCaprio, falei se eu voltasse 20 anos atrás, 19 anos atrás, quando a gente estava passando por uma situação difícil, eu tinha acabado de ter o Brian, a nossa perspectiva aqui era completamente diferente de hoje. Se há 19 anos atrás eu voltasse, pudesse ver essa cena agora, nós dois sentados aqui na sala, vendo a vista que a gente vê dessa porta, talvez
na minha cabeça eu não acreditasse que fosse o lugar onde a gente está morando. Talvez eu pensasse que a gente estava de férias em algum lugar, com mais um bando de pessoas para poder dividir o aluguel, para a gente ter condições de passar pelo menos um final de semana naquele lugar. O que você faria se você pudesse voltar 19 anos atrás? Você acreditaria na vida que você está levando hoje? Ou você só daria um conselho a si mesmo do que não fazer para poder estar em uma situação diferente? Ixi, eu daria vários conselhos para mim mesma. Vários, mas eu diria para continuar do jeito que eu sou, para trilhar o mesmo caminho que eu trilhei, porque vai valer a pena. Sempre vai valer a pena quando você não deixa de ser você. Então, voltando ou não no tempo, nunca deixe de ser você. E não duvide nunca que a sua hora vai chegar. Se você não duvidar e não deixar de lutar por isso. Beijo no seu coração. Esse vídeo ficou mais longo do que o esperado, mas eu tinha que falar, eu tinha que tirar do meu coração, porque eu tenho certeza que do outro lado sempre tem uma pessoa que precisa escutar. Então, compartilha esse vídeo, deixa aqui um comentário e volta amanhã. Obrigada, vocês me fazem muito bem.